Então, é muito comum durante os tratamentos oncológicos a mulher ganhar peso, né? O paciente, no geral, ganhar peso. Então, eu queria saber sua opinião em relação a essas pacientes a tomarem aquela injeção para perder peso, que muita gente está tomando e muita gente toma e diz que não toma. E às vezes nem conversa com o médico sobre isso. Exato. Né? É claro que essas injeções existem, elas vieram para ficar. Provavelmente tem um uso, em muitos casos, exagerado, porque as pessoas não querem, às vezes, buscar uma nutricionista ou um nutrólogo para tentar melhorar esses hábitos de alguma maneira. Às vezes a pessoa não quer ganhar, não quer aumentar a sua atividade física, mas admitindo que ela tenha melhorado hábitos, tá fazendo uma malhação mais ativa, a maioria dos pacientes pode usar a injeção. Existem alguns cuidados para acompanhar. Acho que é fundamental assim, conversar com o médico, ver se não tem uma outra solução para perder peso e, caso seja indicado, de repente consultar o endocrinologista para ter um programa de redução de peso assim paulatino e não ir com muita sede ao pote só porque está na moda. Não, e a pessoa que toma esse tipo de injeção, além de perder gordura, perde massa muscular também. Então, agora é um assunto polêmico e muito sensível, que é falar sobre fé. O que o senhor vê assim, no consultório em relação aos pacientes, em relação à fé? Como que você acha que isso pode fazer diferença? Acho que pode fazer diferença em muitos aspectos, até para a gente passar por essa jornada, né? Porque o tratamento oncológico, o diagnóstico, tudo isso coloca uma série de desafios que a pessoa pode ser a pessoa mais tranquila da face da Terra, mas está o tempo inteiro sendo desafiada com aquelas convicções e os medos, as preocupações, mesmo que tenha uma rede de acolhimento, uma família bacana. Eu só tenho um pouco de cuidado porque tem alguns pacientes que às vezes se sentem um pouco frustrados, como se tivessem pouca fé e porque não tiveram às vezes um bom resultado com um certo tratamento, que se tivesse mais fé, e tem sempre alguém para falar isso perto da gente. Verdade. Isso é bem ruim numa hora que às vezes a pessoa já está sofrendo com um resultado que não está bom, já está sensível e ainda chega alguém, olha, se você tivesse mais fé, você responderia como ao tratamento. Como se a culpa fosse da pessoa, né? Não é tão simples assim. Mas eu percebi ao longo desses 10 anos que você mudou, ou pelo menos no dia a dia, parece, né, até nas consultas e nas postagens, nas coisas que você vem fazendo ao longo dos anos, que você mudou alguma coisa ao longo do tempo. Eu não sei quando, eu não sei porquê, mas hoje não é a mesma Ana que eu conheci 10 anos atrás. Eu acho que eu tenho noção do milagre que vem acontecendo na minha vida e eu não tenho como eu não me sentir impactado por isso. Com certeza isso fez diferença para mim. Eu vejo muitas pacientes que se revoltam com Deus, mas eu preferi me aproximar realmente. É isso. Não, é uma constatação de que tem coisas que a ciência não explica. Pode ser o oncologista mais esforçado, mas olha, tem horas que eu não consigo explicar tudo o que acontece com as pessoas. Bem, a pergunta que mais me fizeram, e está rolando muito burburinho nas redes sociais, nos meus grupos, que é a pergunta de milhão: a cura do câncer metastático. Eu diria que a pergunta não é nem de milhão, é pergunta de bilhão, é uma pergunta complicada de responder. Todos os oncologistas nos últimos anos, em diferentes cenários, não só em oncologia mamária, têm visto pacientes assim, com doença metastática controlada durante muitos anos. Em câncer de mama metastático, claro que as doenças, esses cânceres hoje em dia se tornaram crônicos, como muitas doenças são, ainda que com tratamentos nem sempre tão simples, mas existe uma população de pacientes HER2 positivo tomando remédios biológicos anti-HER2 há mais de uma década. Tem paciente triplo negativo fazendo às vezes uma imunoterapia ou às vezes um olaparib, que também pode ser para uma paciente mutada triplo negativo e às vezes em longuíssima remissão. Os luminais, não só o olaparib, os inibidores de ciclina, que chegaram nos últimos 4 ou 5 anos no Brasil, tem paciente tomando esses remédios já há 6 anos, com PETs negativados. Então a pergunta que fica: esses pacientes estão curados? E depois de 3 anos de remissão, com PETs negativados, eu posso parar o tratamento de uma paciente que está fazendo às vezes a terapia 5? Não sei. Então, se a gente puder estar seguro de que pode parar e vigiar o paciente de perto, provavelmente a gente vai precisar de exames mais sofisticados e a gente tem que tomar cuidado, mas a vanguarda aqui provavelmente é a biópsia líquida, que é um tipo de exame de sangue muito especial para ver como se fosse assim, pequenos fragmentos do DNA da célula tumoral que eventualmente está circulando. Se a gente conseguir detectar isso, realmente
e detectar que não, na verdade, não detectar nem fragmentos de célula tumoral, digamos, depois de algum tempo de coletas, a gente decreta que o tratamento pode ser interrompido, mas mesmo esses estudos que acompanham pacientes por longo prazo, às vezes você vê um percentual de pacientes que realmente passam, às vezes, uma década e o paciente tinha doença metastática bem documentada, exame mostrando, às vezes, biópsia de metástases e a doença desaparece. Isso ainda não é tão frequente quanto a gente gostaria, mas cada vez está sendo mais frequente. Muito obrigada, doutor Gilberto. Eu que agradeço. A notícia aqui, quando a gente está falando de Outubro Rosa, e esse nosso foco no metastático, um pouco também vai trazer um pouco de luz e de esperança para essas pacientes que às vezes não conseguiram, às vezes, um diagnóstico tão precoce, ou até tiveram um diagnóstico, mas acabaram tendo uma recidiva. Realmente os tratamentos estão evoluindo, é possível ter uma melhora dessas doenças, que de fato não são fáceis, e é possível viver muitos Outubro Rosas nos próximos anos, se possível. Bem, eu estou aqui para corroborar com essa ideia. E são 10 anos, na verdade são 11 Outubros Rosas. Se você contar lá de 2014 até agora, esse é seu 11º Outubro Rosa. Bem, vão vir muitos outros. Obrigado.